leitura no livro de Números, capítulo 13, verso 30. Capítulo 13, verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos lá em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, assim também éramos aos seus olhos. Bondoso Deus, nosso bendito e eterno Pai Celestial, aqui nós estamos, Senhor, agradecidos por mais este momento em Tua presença, junto com Teus filhos e filhas, Senhor. Queremos nesta hora, ó Deus, nos alimentar deste pão maravilhoso, tomando a Tua palavra, ó Deus, e crendo nela, nunca descrendo, Senhor, mas sempre crendo, sabendo que é a Tua palavra, não é a palavra de um homem ou do homem, mas sim a palavra de um Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Nisso nós estamos seguros, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Segunda leitura que nós acabamos de fazer aqui, se nós começar a ler mais antes do capítulo 30, ou ler o livro todo, ou seja, o capítulo do 1º até o 33, nós vamos ver que aqui foi uma trajetória que Israel, eles tiveram depois que saíram do Egito, e eles estavam rumando para uma terra que Deus havia prometido, uma terra que emanava leite e mel. Mas quando chegou na hora de entrar na terra para espiar a terra, Josué e Caleb foram os dois homens de frente, e ele chamou algumas pessoas e entraram na terra para olhar a terra. É por isso que tem hora que tem um ditado aí que as pessoas dizem: é melhor andar sozinho que mal acompanhado, né? E foi o que aconteceu com Josué e Caleb. Ele levou certa quantia de pessoas com ele, que quando chegou lá só veio trazer as coisas negativas. Isso ainda acontece hoje. Tem muitas pessoas que andam com a gente e gostam de trazer notícia negativa. Esquece muitas das vezes do que Deus prometeu, esquece do que Deus falou, e aí deixa de usufruir dos benefícios. Por quê? Por causa
de má companhia, por causa de má influência. Agora aqui eu quero meditemos nesta manhã, vamos meditar nesta manhã na mensagem intitulada Israel em Cades Barnea, que quer dizer no lugar de julgamento. Israel em um lugar de julgamento. Todos nós nos encontramos em julgamento todos os dias. Sempre nós estamos em julgamento. E agora aqui, o irmão Branda começa falando aqui nesta mensagem, ele diz assim: agora este pacto, esta promessa, esta aliança com o povo, Israel lá no Egito, por causa da desobediência e por seus irmãos venderem a José, foram levados ao Egito e estiveram por lá 400 anos sobre escravidão. Não mandaram José para lá, não venderam ele como escravo, agora vão vocês também ser escravos lá, no mesmo lugar. Porque até então, enquanto José estava lá, tudo ia bem. Enquanto o rei que conhecia José estava lá, tudo ia bem. Mas depois entrou um outro rei que não conhecia José. E José, querendo ou não, representa Jesus, porque ele é um tipo do Salvador. José quer dizer Jesus Salvador. Foram levados ao Egito e estiveram lá. Quando Deus fez o pacto com Abraão, com Isaac e Jacó, ele jurou por si mesmo que ele salvaria Abraão e a sua semente que viria após ele. E quando Deus faz uma promessa para alguém, seja lá para quem seja, é dever de Deus manter sua promessa ou sua palavra. Ele está simplesmente tão obrigado com sua promessa em relação a tal pessoa que ele a prometeu. Se foi a mim, ele está obrigado comigo. Se foi a vocês, ele está obrigado com vocês. E ele fez esta promessa para os filhos de Abraão, e ele está obrigado tanto quanto ele esteve obrigado com Abraão. Isto é certo. Se você é semente de Abraão, se você tem crença, se você não é incrédulo, se você não anda duvidando da palavra de Deus, que Abraão nunca duvidou, nunca houve incredulidade em Abraão, houve sempre crença. Abraão não foi incrédulo. E nós, para sermos semente de Abraão, temos que ter a mesma fé. E aqui ele pergunta: como você se torna semente de Abraão? Aqui vem as escrituras: nós que estamos mortos em Cristo, levamos a semente de Abraão, diz a Bíblia. Somos herdeiros de acordo com a promessa. Assim que Deus simplesmente está tão obrigado com você, quanto ele foi com Abraão. Deus não quer que você tema ou tenha medo de coisa alguma. Descanse solenemente no que ele disse. Unicamente só nisso. O nosso problema é que às vezes nós não vigiemos ao que ouvimos, ao que lemos acerca de Deus, acerca de sua palavra. E muitas das vezes, quando os problemas chegam, é para nós manifestar a Deus e sua palavra através daquilo que ouvimos, e às vezes nós manifestamos o nosso eu. E o nosso eu tem que morrer, tem que perecer, tem que sair de cena, para Deus entrar em cena. O que precisamos hoje é de algum homem
que aceite o desafio da hora em que estamos vivendo. Isto é certo. Nos dias quando a discrepância e tudo mais tem se arrastado sob o nome de religião, sob o nome de salvação, o Evangelho e assim por diante. Precisamos de alguém que seja levantado entre nós, como Deus levantou a Moisés para tomar o lugar naquele dia. Homens que se levantem sem nenhuma dúvida em seu coração. Se tem um dia de discrepância, é esse que nós estamos vivendo. E você entra no canal do YouTube e você vê ensinamento de todos os modos. E você não pode tomar aqueles ensinamentos e juntar e formar um pensamento. Não tem como. Porque são muitos pensamentos, mas são pensamentos de homem. Os pensamentos de Deus, eles se alinham com a palavra de Deus e não traz confusão. Jamais. É por isso que Deus tem tratado em cada era com um indivíduo. Deus tem enviado em cada era um homem para poder usá-lo em favor do seu povo. É por isso que esta mensagem do irmão Branham tem tanto valor para nós, porque foi o Espírito Santo usando a pessoa dele para poder nos firmar e não haver confusão em nossos ensinamentos. Eles não perderam o seu pacto. Veja bem, Deus havia feito um pacto com Israel e diante de todo o problema e de tanta confusão, eles ainda assim não perderam o seu pacto. Estavam lá no Egito como escravos, mas ainda assim era povo de Deus. Mas eles poderiam ter sido livres daquela escravidão se não tivessem vendido seu irmão para lá. Aí a gente pode dizer assim, mas não foi o meio que Deus proveu para poder conservar os hebreus com vida? Gente, nós estamos falando de Deus. Aquela foi a forma porque os seus irmãos fizeram daquele jeito, mas Deus proveria outra maneira. A semente de Deus não seria extinta da terra se há um Deus que é o provedor de tudo para eles. Então, se não fosse daquela forma, seria de outra forma, mas Deus pouparia o seu povo. Deus tinha promessa para o seu povo naquele tempo, e Deus tem promessa para o seu povo nesse tempo. Agora veja bem, eles não perderam o pacto que Deus havia feito, mas eles perderam a liberdade. É o que acontece hoje com muita gente que tem perdido a liberdade. É um filho de Deus? É uma filha de Deus? Mas tem perdido a liberdade. Sabe por quê? Porque Deus chamou para a liberdade e as pessoas estão deixando a sua liberdade para tornar-se escravo. Escravo? Hoje existe escravo ainda? Claro. Nós estamos pensando na escravidão como eles faziam tijolos, como eles apanhavam, como eles eram dominados e não tinham uma liberdade de fazer o que eles queriam. Nós estamos olhando na parte física, mas existe essa liberdade que hoje Deus nos deu de sermos livres, de irmos adorá-lo, que desejarmos adorar. E às vezes as pessoas passam a se prender a uma circunstância da vida. Tem pessoas que não vêm no culto por causa de trabalho, porque eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e não vai no culto, então é uma escravidão. Aí aparece uma dificuldade que a pessoa precisa de ganhar um dinheiro para aquilo ali, aí entra a escravidão, e assim vem escravidão após escravidão. Desde quando nós estamos falando de um Deus que pode nos dar tudo?
muitas vezes nós escravizamos, nos tornamos escravos de remédio, porque nós não queremos ser fiel a Deus em outra situação. E aí o diabo entra em nossas vidas e passa a nós tornar escravo de nós mesmos, escravo do remédio, escravo do trabalho, e aí vem escravo da família, escravo do vizinho, escravidão de tanto lado que a gente não imagina, que nos tornamos e pensamos que ser escravo era apenas trabalhar, ter chicotada. Ter chicotada, o diabo bate na gente muitas das vezes, a gente não consegue ver. Porque uma coisa é certa, gente, enquanto nós estamos na casa de Deus, aprendendo de Deus, nós estamos crescendo em Deus. Nós estamos nos preparando para aquela hora que está por vir. E nós precisamos encher-nos de Deus. Para quê? Para quando alguém se aproximar de nós, nós temos Deus para dar. Eles não perderam seus pactos, eles perderam sua liberdade. Eles eram escravos, mas o pacto ainda durava. Um dia, quando eles estavam gemendo, não aguentava mais tanta escravidão, eles não aguentavam, estava gemendo. Assim deve ainda acontecer hoje conosco. Chega uma hora que a gente geme ao ponto que não suportamos mais. O que devemos fazer? Há um jeito, uma liberdade. Deus é a nossa liberdade. Eles estavam gemendo, eles estavam chorando em desespero, sob um jugo dos capatazes do Egito, porque eles haviam se tornado escravos. Quero que vocês notem nesse bonito quadro. Isto seria bom para os legalistas. Agora vejam, estavam lá gemendo, chorando, escravizados sob o jugo dos capatazes. Agora, Deus nunca veio e disse para eles: agora, se vocês fizerem certas coisas, a graça virá a vocês. Não. A graça de Deus providenciou um Salvador para eles lá, que era Moisés. Moisés não foi trazido sob nenhuma condição, mas por graça soberana Deus enviou Moisés. Não apenas um Salvador, mas a graça providenciou um libertador sem nenhuma lei. Lei é aquilo que te força. Lei é aquilo que é determinado sobre você e você tem que acatar aquela lei por uma força. Se você não fizer, você será punido por não fazer tal coisa. Não foi nessa condição. Deus não salvou os israelitas por essa condição e hoje também não é por essa condição. Mas Ele quer ver uma coisa espontânea de cada um. Agora veja, o libertador chegou a Israel. O que era que eles tinham que fazer? Crer no seu mensageiro. Crer que Deus o havia enviado e crer que eles agora tinham que segui-lo. Não era que eles tinham que se sacrificar mais do que quiseram sacrificar. Não era por nenhuma coisa que eles fizeram. Não. Apenas a solene graça de Deus. Ele enviou Moisés para ser um libertador, um salvador da nação, para trazê-los para fora do Egito, sair do Egito. Quando eu penso nisso, então eu começo a lembrar que o mesmo Deus que fez o pacto e que estava com o povo no Egito, certamente que somos, que mesmo sob pressão e a indiferença que esta igreja hoje, ela, pela graça do seu próprio ser, enviará um libertador. Estamos tão certos de que haverá um derramamento do Espírito Santo nesses últimos dias, tanto quanto estamos assentados nesta igreja hoje. Deus cumpriu o pacto com seu povo sem que eles fizessem qualquer esforço, mas Ele enviou livremente do céu, pelo seu pacto com o povo,
um ato de graça baseado na soberania da sua promessa. Ele enviou Moisés. E na mesma crise, quando o povo está na escravidão, sobre todas as coisas, o jugo do pecado, enfermidade, problemas, tão certo quanto ele enviou Moisés a primeira vez, ele enviará Jesus uma segunda vez. Quando a crise se levantou, Deus agiu em graça soberana, ele tem que fazer a mesma coisa sobre o mesmo ato, ou ele errou quando agiu lá atrás. E você? O maior pecado que encontro na igreja hoje é a incredulidade, a descrença. Este é o único pecado que há. Não há outro pecado senão a incredulidade. É incredulidade. Aí o irmão Branham vem aqui e diz assim: há apenas uma forma de designar e determinar o pecado. Não é porque você bebe, ou fuma, ou joga. É a forma de designá-lo. É que você, por você ser um incrédulo, é que você bebe, é que você fuma, é que você joga. É por não acreditar na palavra de Deus. Esta é a verdade. Porque você joga, porque você não crê. Porque você mente, porque você não crê. Porque você rouba, porque você não crê na palavra de Deus. Estas coisas são pecado. Isto não é exatamente o pecado que te leva a afastar-se de Deus. Isto é o resultado de você não crer no que Deus tem dito. É o resultado. Por isso que se faz tais coisas. É por isso que quando você toma Deus em sua palavra e coloca dentro de você, é que você não tem mais vontade, porque Cristo sacia toda a nossa vontade. Cristo tem que saciar em nós toda a vontade. E nós devemos fazer uma autoanálise e ver o que é que nós, como carnal, desejamos fazer, se isto entra conosco no reino de Deus, ou se isto impede-nos de entrar no reino de Deus. Aí ele diz aqui, é porque dentro de nós, dentro de você, dentro de nós, habita um espírito diferente. Se você fosse um crente, firme, crendo em toda a palavra, estas coisas estariam morta e escura, como a noite escura que você não pode ver as coisas do outro lado. Estas coisas são atributo da incredulidade. A falta de crença em Deus nos leva a praticar coisas que nunca veio do céu. Em São João capítulo 3, Jesus disse: olha que coisa forte, aquele que não crê já está condenado. A condenação é esta. Por isso que Jesus disse: eu não vim para condenar, senão para salvar. Mas a condenação é esta, que ele veio para alumiar os homens, que ele é a luz do mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então aquele que não crê já está condenado, não tem chegado nem mesmo na primeira base. Estás condenado para começar. Isso não quer dizer que você tem que ter uma vara de medir em sua igreja.
Aquela vara de dizer, você que faz isso, você vai para o inferno, você que faz aquilo, você vai para o inferno. Não! Tem que deixar o Espírito Santo atuar dentro de nós e fazer esse trabalho, essa limpeza. A obrigação do pastor é apenas pregar, é apenas ensinar e deixar que o Espírito Santo convença. Se você mede segundo estas regras, você mede segundo a regra. Muitas vezes as pessoas deixam de lado pequenas coisas como estas para pertencer a uma igreja. Porque diz, naquela igreja o pastor é assim, o pastor é rígido, e o pastor proíbe isso, o pastor proíbe aquilo. Eu gostei daquela igreja por isso. Mas quando você é um genuíno que recebeu o Espírito de Cristo, ou recebe o Espírito de Cristo, você diz, eu vou àquela igreja, porque naquela igreja o pastor prega a palavra. Ele mostra Cristo para nós através da palavra sendo pregada. Ele nos ensina o caminho do reino do céu. Ele nos aponta para a eternidade. Eu gosto de ir ali por causa disso. Não porque o pastor proíbe isso, porque o pastor proíbe aquilo, não. Esta é a vara de medir as pessoas pelo que elas fazem ou pelo que elas deixam de fazer. Mas é o Espírito Santo quem convence o homem e a mulher de tudo. Muitas vezes as pessoas deixam de lado pequenas coisas como essas para pertencer a uma igreja. E as coisas ainda estão em seu coração. Eles se vão de um lugar para outro, fazem isso. Mas quando um homem tem cumprido os requisitos de Deus, tem nascido de Deus, do Espírito de Deus, estas coisas são tiradas de sua vida. Ele não quer fazer, ela não quer fazer, ninguém quer fazer algo que sabe que vai ferir ao seu Deus, ao seu Criador. Você poderia imaginar um porco, olha o que comparação. Ele vai até a pilha de esterco e come. Eu não culpo, ele é um porco. Isto é o que faz fazer isso. É a natureza que ele tem, mas você nunca conseguirá que uma ovelha o faça, porque há duas naturezas. O porco tem uma natureza e a ovelha tem outra natureza. É tanto quanto você puder, e tanto quanto você puder manter aquela mesma natureza naquele porco, não importa o quanto você tente limpar, ele terá a mesma natureza, porque ele é um porco para começar. Portanto, muitas vezes levamos as pessoas para a igreja, fazendo deles membro de igreja, colocamos o nome em um livro e assim por diante, quando eles nunca foram salvos. Eles nunca tiveram dentro de si o temor de Deus pela sua palavra. Esta é a razão pela qual há uma tal confusão diante das pessoas. Elas não sabem qual caminho seguir. Ele vê as pessoas professando cristianismo sem nenhuma diferença do mundo. Tudo que o mundo faz, eles fazem também e dizem que professou a Cristo. Isto acontece porque a pessoa nunca entrou em contato ou nunca nasceu de novo. Nunca aceitou o Senhor Jesus Cristo, nunca creu nele. Eles podem ter se emocionado, podem ter dançado, podem ter gritado, podem ter falado em línguas, podem ter feito todas essas coisas, mas nunca vieram à pessoa de Cristo Jesus. Realmente não nasceram de novo em seus corações. Estas coisas desaparecem. Nossa natureza é mudada.
e nasce uma nova pessoa. Nós estamos cheios de pessoas que não podem ver outro cometer um erro, que logo já se levanta com as pedras nas mãos para apedrejar. Eu faço uma pergunta: quem tal mal fez? Tem o Espírito Santo? Não. E quem se levanta com as pedras na mão? Tem? Também não. Aí é que está. Porque o Espírito Santo em cada um de nós, você sabe o que é que ele faz? Ele luta por você. É a minha irmã, é o meu irmão. Ele fracassou, ele teve um deslize, mas é o meu irmão. É a minha irmã. Eu vou para o céu e quero ele lá. Quero ela lá comigo. Mas as pessoas dizem que tem o Espírito Santo, mas logo vira as costas, despreza, não quer saber daquelas pessoas. Como que aquela pessoa estivesse já condenada, né? Mas não, a pessoa não está condenada. A pessoa é um crente que está apenas passando momentos, passando dificuldade, passando por suas turbulências, como eu passei. Eu passei momentos difíceis na minha vida, e todo mundo sabe que muitos se levantaram, agarraram suas pedras e disseram: vamos matar. Vamos matar. Não deveria, naquele momento agora, cair em oração e dizer: vamos resgatar, vamos orar, vamos trazê-lo para dentro. Ele até aqui tem nos guiado, tem nos ajudado. Ele até aqui tem se esforçado, tem dado tudo que tem em nosso favor. Vamos ajudá-lo agora, ele está em necessidade. Era isso que era para fazer. E vocês sabem que Deus permite que essas coisas aconteçam? Para ver o que a gente faz? Deus permite que as coisas aconteçam para ver o que a gente faz. Vamos ver o que esse que você está dando a vida por ele faz agora por você. Quando eles estavam em ruína, você foi lá e agarrou e levantou, fez tudo por eles. Agora veja o que eles farão por você. Eu vou fazer você fracassar, vou fazer você cair, para ver o que eles farão por você. Aí todos viram as costas e agarram a sua pedra: vamos matá-lo. Entraram em pior condição do que a minha. Deus me levantou, eu estou aqui pregando do mesmo jeito que sempre preguei, acreditando do mesmo jeito que sempre acreditei. E as pessoas estão pagando os preços, e muitas das vezes não estão nem vendo o que estão pagando. Cada um está pagando o seu preço e não percebe que estão. Eu não quero estar nem um pouquinho na pele de cada um deles. Eu quero estar assim de joelho por eles. Eu estou de joelho por eles. Todas as minhas orações eu lembro de cada um deles, pedindo misericórdia, porque foi assim que o Espírito de Cristo fez quando ele estava na cruz. Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Sempre aqui nós temos pregado amor, sempre aqui nós temos pregado perdão, sempre aqui nós temos pregado parar um pelo outro, interceder um pelo outro. Nunca aprenderam isso. Meu Deus. Uma pessoa disse para mim que eu ensinei muito as pessoas a fazer o que é correto, mas nunca ensinei as pessoas a terem misericórdia, porque eu mais ensinei e tenho ensinado e continuo ensinando. Misericórdia é o que mais a Bíblia nos fala. Jesus falou mais da misericórdia do que qualquer outra coisa. E o que mais nós devemos ter é misericórdia um do outro, quando vê o outro fracassando. Deus tem de misericórdia porque Ele quis cuidar de você que está de pé para
Mas hoje tem pessoas passando suas lutas, suas dificuldades, enfrentando situações desde quando não era para estar enfrentando. Israel não era para ir para o Egito ser escravo, não, mas eles criaram a situação. Eles venderam, eles não puderam suportar o sonho do seu irmão. Eles acharam que aquilo era demais, mas Deus estava com aquele jovem. Eles não puderam aceitar. Quando eles estavam vendendo seu irmão, eles estavam fazendo o caminho que eles mesmos iam trilhar. Quando nós fazemos tais atitudes perversas com o nosso irmão, com o nosso pastor, com o nosso vizinho, nós estamos fazendo o caminho que nós vamos trilhar. Estamos fazendo o caminho que vamos trilhar nele. Pode demorar, mas vai trilhar. Depois que Moisés recebeu sua comissão e desceu ao Egito e libertou os filhos de Israel, encontramos um grande erro, uma grande coisa, que como foi naquele dia, assim é hoje. Quando encontramos que Moisés desceu e foi ao encontro dos filhos de Israel e os tirou de lá, um fenomenal aconteceu. Agora, aqui está. Eu não quero te ferir, eu não quero sacudi-lo, ou te arrancar o couro, pois eu desejo pregar a verdade. Há uma coisa a este respeito, irmãos: a verdade nunca o fará popular, mas a verdade o fará honesto. Esta é uma boa coisa. Bem, você não prefere ser honesto do que popular? Momento da pergunta. Certamente que sim. Agora eu quero que você saiba que quando o fenômeno ocorreu, aconteceram milagres, sinais e maravilhas. Quando eles saíram, a Bíblia diz que uma multidão mista saiu, um grupo misto de pessoas. Alguns deles eram crentes, alguns fingiam crer. Os grandes milagres tinham sido feitos, as pessoas saíram professando serem crentes e eles não eram crentes. Esta é a razão pela qual há uma porção de problema hoje. Poderíamos colocar nosso dedo nisso. Há homens e mulheres os quais vão à igreja e professam ser crentes e eles não são. Eu tenho encontrado isto no púlpito, tenho encontrado isto na fila de oração, tenho encontrado isto em parte onde os homens e mulheres vêm e dizem: eu sou um crente, e professam ser crentes e eles não são. São religiosos. Muita gente carrega espírito religioso, espírito de igrejas. Isso foi o que começou o problema em Israel, quando eles chegaram a um lugar, depois que eles descobriram que o povo havia partido, certamente o sobrenatural havia acontecido. Isto é o que encontramos no aspecto espiritual em nossa igreja hoje. Deus tem vindo à cena, Ele cura enfermos, Ele tem ressuscitado os mortos, Ele tem aberto os olhos ao cego, Ele faz os surdos ouvirem, os mudos falarem, Ele cura os aleijados, Ele tira o câncer das pessoas. Isto não pode ser negado, isto tem ocorrido aos milhares. Uma vez começou bem aqui na esquina da rua 8 com a PEN, e agora está ao redor do mundo com 10.000 avivamentos. O fogo queimando nas colinas de cada nação pagã e em toda parte. Sinais e maravilhas têm acontecido. Grandes coisas estão se movendo.
Deus está em movimento. Nós estamos no fim do tempo, na junção do tempo. Então temos encontrado que há uma multidão mista. Muitas vezes as pessoas saem dizendo: sim, eu sou, eu farei isto. E nós descobrimos que aquelas pessoas eram carnais. Então logo surgiu o primeiro problema: desejaram voltar ao Egito. Olha que coisa! Primeiro obstáculo. Lá no Egito nós não faltava comida, lá nós tínhamos nossas bebidas, lá nós tínhamos tudo. Esquecia que era escravo, trabalhava e apanhava, e não tinha liberdade de ir aonde queria. Eles queriam conservas de alho do Egito, eles queriam os peixes dos rios, eles queriam o alho porró, eles queriam as coisas que eles haviam deixado no Egito. Este é um belo e perfeito tipo do membro carnal da igreja hoje. Ele ama as coisas do mundo porque ele não é de Deus. A Bíblia diz: se você ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está em você. Cristo está certo em todas as suas confirmações. Ele não está errado, nunca errou, ele sempre está certo em todas as suas afirmações. Isso é verdadeiro. Hoje encontramos as pessoas saindo. Eu desejaria que Deus, de alguma forma, pudesse colocar isto no lado esquerdo sobre a quinta costela e fixar. Não importa o quanto um homem possa tentar fingir, quando a pressão vier a ele mostrará seus melhores e piores pontos. Estamos sobre isso. Pegue a um crente, coloque sob pressão e observe como ele age. É a hora de nós mostrar o que somos. Tudo está vindo contra você. Tudo está agora em direção contrária. Nada aparentemente está dando certo. Olha o que ele está falando de você. Olha o que ela está falando de você. E aí começa sempre apontando, são a divergência da vida. Aí agora nós vamos manifestar o que nós temos dentro. É por isso que nós precisamos alimentar nossa alma. É por isso que nós precisamos colocar Deus dentro de nós, para manifestar na hora da divergência. Pegue a um crente, coloque sob pressão e observe como ele age. E você poderá dizer do que ele é feito. Todos podem ir bem, todos podem louvar ao Senhor, enquanto o Espírito Santo está caindo sobre a congregação. Mas deixe o problema chegar e observe o que se passa. Veja o que acontece então. Você vai segui-lo. Você vai segui-lo. Eu não confio mais nele. Eu não confio mais. Não dá mais para ouvir. Você vai ser um da multidão mista? Você é uma pessoa, como o mundo costuma dizer, que não pode tomar isso? Você é uma das pessoas que não pode se arrepender? Você é uma das pessoas que não pode perdoar o arrependido? Você simplesmente não pode suportar isso? Irmão, se você age desta forma, com deslize, altas e baixos, entrando e saindo, porque você não vem ao Calvário e morre para si mesmo e nasce de novo no Espírito de Deus. Vocês que escutarem essa gravação, pense nisso, pare nesta hora, analise isto. Porque
no Espírito de Deus? Aí ele comanda diz, amém? Envergonhem-se, você que professa o cristianismo, vocês que vivem atados em suas igrejas, nós não temos membro aqui, vocês todos pertencem a diferentes igrejas, vocês simplesmente vêm aqui, mas vocês os quais professam ser cristão, e então vivem qualquer tipo de vida, então você não está aqui, e está em débito com a sociedade do Senhor Jesus Cristo. Você que professa ser cristão e se envergonha de tomá-lo em sua palavra ou de testificar do seu poder e glória quando ele venha, você está em débito com o nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a verdade, isto é certo. Refugie-se na palavra, mergulhe nela, permaneça em sua palavra. Aleluia! Se alguém por algum motivo fracassou na palavra, saiu um pouquinho da palavra, ame-o, ore por ele, interceda e traga para dentro dela novamente. Abraão teve que fazê-lo e chamar aquelas coisas as quais não era como se fosse, e creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Aleluia. O que nós necessitamos hoje é de um cristianismo com espinhaço. A coisa disto é que precisamos de alguns cristãos nascidos de novo, homens e mulheres que quando virem os problemas chegarem, não fujam, e também não se prostrem a ele, não corra deste caminho, mas tome parte disto quando os problemas se levantarem, sendo um homem e uma mulher que fique firme e mostre a sua cor. Aleluia! Até mesmo seus amigos vão apreciá-lo. Mas se você assim o fizer, tem pessoas que a atitude é tão feia, para a própria pessoa, ela ou ele acha que está fazendo a melhor decisão, fazendo a melhor coisa, mas as pessoas que estão de fora olham e não podem apreciar aquilo e veem como uma boa coisa. Mas o irmão Branco está dizendo aqui que nós devemos ser um cristão tão firme ao ponto de manifestar Deus em todo o tempo, um a favor do outro, independente da situação, amando, intercedendo, desejando vê-lo do lado de dentro, ao ponto que alguém de fora possa olhar e admirar, ficar satisfeito, feliz com tais ação. Mas o problema é que as pessoas deixam a coisa ser tão feia quanto possa ser. O que precisamos hoje é de um bom avivamento, como nos dias antigos, tempo dos apóstolos, do apóstolo Paulo, para trazer a igreja de volta à Bíblia, ao Espírito Santo novamente. Há muitos cristãos vivendo com tolice, levando o nome de cristianismo, tantas denominações, tanta teologia, tanta educação,
Eu não estou tentando apoiar as pessoas. As pessoas estão tão aleijadas quanto a igreja. Aqui está, a igreja está tão aleijada que tem tomado a educação como muleta, sendo que sua fé é que deve ser sua muleta. Você deve estar descansado nela. Eu ouvi um vídeo, eu achei muito interessante aquilo, de um rapaz que foi convidado para pregar num determinado evento, e ele disse que começou a meditar nas escrituras, e falando da mulher sunamita que estava levando seu filho no caixão, e como lá sempre as pessoas foram ensinadas que as mulheres tinham que depender do pai, e as filhas, quando cresciam, dependiam do marido, a mulher dependia do esposo, e assim sucessivamente. Mas quando aquela mulher que havia perdido seu marido e agora estava levando seu filho para sepultar, ela encontrou com Jesus Cristo. Jesus Cristo mudou a situação, e ele enfatizou aquele quadro, foi tão maravilhoso que eu gostei daquilo. Ele disse: você precisa do seu marido, é verdade. O filho precisa do seu pai, da sua mãe, é verdade, precisa. Mas depender, só dependemos de Deus. Então naquela hora, ela precisava do seu filho, mas ela dependia de Deus, e ele apareceu através de Jesus Cristo e ressuscitou. Trouxe a vida novamente aquele rapaz. Então, quando chega na hora extrema, nós temos que entender que nós precisamos um do outro, mas nós dependemos unicamente de Deus. A igreja depende unicamente de Deus, mas precisamos um do outro. E a igreja está tão aleijada, tem tomado a educação como muleta, sendo que é sua fé que deve ser a sua muleta. Isto é certo, a educação nunca fará isso, denominação nunca fará isso, nunca haverá uma organização que substitua a experiência do aposento alto, nunca haverá uma escola que tome o lugar do Pentecoste. Não pode haver, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Isto é o que precisamos hoje, voltar à experiência da Bíblia. Cristão nascido de novo, lavado no sangue do Cordeiro, embranquecido, rejuvenescido, nascido duas vezes. O que o mundo precisa hoje é de um avivamento como nos velhos tempos, do tipo que São Paulo teve no ano 66 depois de Cristo. Começarmos a orar, começarmos a buscar a Deus ao ponto de tê-lo em nossas reuniões. Não é para forçar um movimento feito por um homem, não, pela parte da carne, mas forçar uma descida dele, porque quando ele realmente descer nas reuniões e entrar em cada um de nós, esse reavivamento acontecerá instantâneo. Aleluia! Mas o problema é que temos aprendido muito a ser submisso ao pastor, temos aprendido muito que temos que temer ao pastor. O pastor chegou, olha, se o pastor souber disso, olha, o pastor não pode ver isso, que ele chama atenção. Não, minha gente, é o Espírito Santo que chama atenção, é Ele que corrige através da palavra, é Ele que coloca nós no caminho, na direção certa, é Ele que nos move dentro de nós e nos faz temer a Deus. Pastor que vive olhando o erro dos irmãos para estar corrigindo no púlpito? Não.
nós temos que pregar a palavra e mostrar para o povo a verdade dela. Quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito Santo. Aleluia. Então, amados irmãos, nós nesta manhã passamos aqui por um julgamento, Cades Barnea, onde a palavra de Deus fala conosco, e nesse julgamento a gente vai fazendo análise de coisas que nós fazemos, que sabemos que não está de acordo, e vamos deixando de lado. Quando nós chegamos no tribunal de julgamento diante dos homens, ele vai nos acusando pelo aquilo que a gente faz que é incorreto, pelo aquilo que fere sua lei. Então a mesma coisa é nós aqui, a palavra de Deus vai nos mostrando o que é que fere a lei de Deus, que fere a sua palavra, mas nós não estamos diante do trono branco, porque nós não iremos para lá. É por isso que nós estamos passando pelo nosso julgamento hoje, para não irmos para o julgamento do trono branco. Porque lá diante do trono branco nós vamos sentar para julgar. A Bíblia diz: não sabeis vós que hão de julgar até os anjos? Agora, de que maneira nós vamos julgar? Nós vamos condenar os anjos, dizer coisas que o anjo, porque os anjos isso, não. O nosso julgamento vai ser calado. Apenas a nossa presença lá. Passamos por tudo. Passamos por nossas turbulências, nossas dificuldades, nosso sofrimento, mas não negamos a fé. Não negamos a Cristo. Permanecemos fiéis a Ele em tudo. Então, a nossa presença lá é um julgamento para os anjos que nunca sofreram nada, e nós sabemos que os anjos que nós vamos julgar não é aqueles que estão lá que nunca fizeram nada, não. É os anjos caídos, porque haverá um julgamento e todos têm que ir para lá comparecer diante do trono branco, né? Porque se rebelaram contra Deus e fizeram o que fizeram. E vamos julgar o mundo. Por quê? Porque nossas vidas aqui é uma vida que tem sido diferente ao ponto que ninguém pode dizer que nunca ouviu e nem viu. Porque a noiva, quando anda na rua, ela é um julgamento para o mundo, que ela é diferente. Mas se ela andar conforme o mundo anda, ela não pode julgar porque ela está igual. Então nós temos que andar em novidade de vida a cada dia, apresentando, sendo esta a Bíblia, que ele vai olhar e vai dizer: se realmente existe um cristão, ali vai um. Se realmente existe uma cristã, ali vai uma. É dessa maneira que deve ser para os vizinhos e assim sucessivamente. Eu tenho um vizinho lá que ele não é cristão, mas ele admira muito, ele fala da minha vida, fala da vida da minha esposa. E se eu fosse um péssimo vizinho, também não falaria? Falaria. Então é ele que testemunha de mim, não eu que saio dizendo que eu sou, não. É ele que diz. E diz para as pessoas. Eu digo que as pessoas me dizem, e tem vezes que às vezes ele fala até diante da gente, para a gente ouvir. E as pessoas realmente falam que ele fala isso. Então por quê? Porque tem um bom testemunho. Isso não me faz maior, isso me faz menor, isso não me faz orgulhar, isso me faz me humilhar. Isso faz eu querer ser ainda mais do que o que ele está dizendo. Isso tem que me moldar a cada dia. É isso que é o julgamento para com a nossa vida. Então a palavra de Deus, ela faz isso em nós. Ela vem nos trabalhando. A Bíblia chega a dizer na mensagem da ceia: quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então aqui nós estamos em Cades Barnea, lugar do julgamento, onde a palavra de Deus nos diz o que é certo e o que é errado, para nós tirar de nós o que é errado e tomar o que é certo e seguirmos em frente. Amém? Amém. Vocês foram abençoados? Eu fui abençoado, graças a Deus. Bondoso Deus, nosso grandioso e eterno Pai Celestial. Agradecido ao Senhor por esse ensinamento nesta manhã, ó Pai. Nós não temos, ó Deus, espírito religioso e nem tampouco, ó Pai, nós temos um espírito arrogante, espírito humano, mas nós queremos a cada dia melhorar
ó Deus, e ter o Espírito Santo desta noiva, o Espírito Santo desta palavra, o Espírito Santo, ó Deus, que escreveu esta Bíblia, o Espírito Santo para nos guiar, nos fortalecer e nos levar para a eternidade, ó Pai. Nesta manhã nós subimos mais um degrau, nesta manhã nós aprendemos mais de Ti, Senhor. Nesta manhã nós alimentamos mais um pouco do alimento espiritual para subir mais um degrau, Senhor, nesta pirâmide. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa nossos irmãos presentes, abençoa os que não puderam vir e abençoa os que ouvirão, Pai, através da internet, Senhor, que nós vamos colocar no canal, para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém.